O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Você gosta dessa porra aqui? Então, se você puder, quiser e der, pinga um no nosso Apoia-se, Patreon, Orelo ou no Pix medoedelirioembrasilha@gmail.com. Faça um Pix. Tá, mas agora bora pra abertura. Oi, gente, tô interrompendo esse Get Together aqui que eu fiz na minha casa, momentaneamente, só pra fazer um aviso aqui que me pediram pra fazer no começo desse episódio. Ô, gente, dá uma diminuída na conversa aí, pô, consigo ouvir aí o que eu tô falando dentro da minha cabeça. Obrigado. Esse é mais um daqueles episódios, vai ter uma versão com tradução e outra sem tradução. Quer dizer, mais ou menos, né? O que os rapazes aqui pensaram, não é verdade? O brasileiro médio, ele fala inglês e espanhol, mas já não fala mais francês, não é verdade? Também já não fala alemão. Então, mesmo na versão sem tradução, se tiver alguma coisa em alemão ou francês, vai ter tradução. Quem é que tá querendo se enganar aqui que fala alemão e francês? Porra, é mentira. Então, essa versão aqui que você tá ouvindo é a versão com tradução. Se você quiser a outra, vai lá no site, sei lá onde você tá ouvindo essa porcaria aí e pega outra. Então tá, agora bora pra abertura de verdade. Então, pera aí, pediram pra eu avisar uma coisa. Isso que eu acabei de falar aí da tradução não serve pra abertura. É uma música, aí não vai ficar boa traduzir em cima da música, vai ficar horroroso. Então não vai ter. We're in the middle of a hostile government takeover. I wanna talk about it, but I'll be late for work. And if you say, wait a minute, who we have to stop this? We had one, but you didn't want the lady in office. Now that we're a part of a Nigerian prince scam, surprise, surprise, it ended up being a white man. Oh, guilty as hell. I just wanna know, what the hell do I do? China. Eu quero me drogar, eu quero me drogar. Probably drink. Hostile government takeover. Hostile government takeover. Hostile government takeover. I'm a very stable genius. I'm a very stable genius. I'm a very stable genius. Medo e delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né? Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, porra. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiros. E um beijo pro Pedro Daltro. Pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio número 13 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Medo e Delírio em Washington, Munique, Haia e Buenos Aires. Doido tem em todo lugar. E lá vamos nós, senhoras e senhores. Carnaval tá logo aí na esquina, hein? E pelo visto, todo mundo vai usar muita alegria pra participar do carnaval. Eu quero Alegria. Isso. E olha só. Pressa não se justifica. Pra que essa ansiedade, essa angústia? Tenha sua calma que essa semana ainda tem um episódio sobre o relatório do Gonin. Conservador raiz. E disso é só isso que a gente vai falar aqui. Ah, pera aí, gente. Pô, paciência aí, caralho. Ah, a gente prometeu falar sobre o Lula e o Ibama hoje, mas... Deu errado. A gente fala em outro episódio. A gente tá ganhando tempo pra falar com as partes envolvidas. Covarde. E teu cu. Covarde. E teu cu principalmente. Covarde. Ah, toma no cu, Malafaia. Sai daqui. A gente já tinha falado da Quest, da pesquisa Quest, e na semana passada saiu o Datafolha, confirmando que o Lula tá perdendo apoio em estratos importantes da base dele. Puta, mas isso é uma merda. E tem gente dizendo que o governo precisa ir pro centro, como se ele já não tivesse no centro. Lula não é um cara de esquerda. Como se fosse falta de conciliação. É meu pau. No seu colchão. Ou como se o problema fosse exclusivamente de comunicação. Não é. Porra, abraça o fim da escala 6x1 e a taxação dos mais ricos. Dá sim pro governo abraçar uma pauta que vai ecoar nesses estratos nos quais ele está perdendo apoio. Pra gente tá faltando Ousadia e alegria! Pô, e não vem dizer, o povo é conservador, o povo é de direita. Porra, o povo é a favor do fim da escala 6x1. O povo é a favor de taxar os mais ricos, então... Não mete essa. E
E é só isso que a gente vai falar de Brasil nesse episódio, porque aqui começa mais um This is Fear and Loathing in Washington, D.C. with your host, Christian Setfire. E acredite você, tinha muita coisa pra gente falar do Trump, que é tudo menos o presidente americano. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. E o haitiano do Trump é um dos 12 filhos do Elon Musk. Supostamente ele teria dito pro Trump: "You are not the president and you need to go away." Você não é o presidente, você precisa ir embora. Infelizmente não dá pra cravar que ele falou isso mesmo. E teve gente falando que ele tava falando com outra pessoa e não com o Trump, enfim. E já que o assunto é o filho do Trump, bora pro Reinaldo José Lopes na Folha no dia 25. Se você acha estranho que um bilionário tenha 12 filhos sem ser religioso, principal motivação para a existência de famílias numerosas hoje, é porque talvez não tenha ouvido falar da razão por trás de toda essa prole. Musk e companhia acham que brancos como ele precisam ter mais filhos do que a concorrência. Olha o tamanho da merda. Principalmente se forem brancos de alta performance, como ele, claro. De alta performance? Digamos que o Sieg Heil, o gesto nazista que o Elon Musk fez lá, vocês devem ter visto, não foi em vão. Olha esse caso, uma moça escreveu no Twitter que estava deixando de usar a anticoncepcional. Aí o Musk respondeu e 9 meses depois nasceu mais um filho do bilionário. Depois de 9 meses você vê o resultado. E o Trump tá mudado mesmo. Disseram que eu voltei americanizada. Não só um entediadíssimo Trump deu o salão oval pro Musk falar por 1 hora em pé do lado dele, como deixou o Elon Musk levar o filho pra essa, entre aspas, coletiva. O Trump não gosta nem dos próprios filhos, imagina do filho dos outros. O Trump aceitar participar de uma cena dessa pegou a gente de surpresa, hein? Logo ele. Filmes de homem é foda. E vale ver o vídeo pra ver as caras e bocas do Trump, hein? It's very sad. Algum desavisado podia cravar que o presidente americano é o Elon Musk. Ou então o J.D. Vance, o vice-presidente. E aqui a gente precisa de um... Puta que pariu! Porque é inacreditável que a gente tenha que fazer um episódio sobre um discurso de um idiota. Calma. Do naipe do J.D. Vance. Por algum motivo bizarro, o Trump resolveu mandar o vice pra Conferência de Segurança de Munique. Então, das ist Angst und Schrecken in München. Mit ihrem Moderator Feuer Handzünder. Porra. Esse evento em Munique serviu como um anúncio da política externa americana para a Europa. E o final resume bem o recado entregue. Obrigado a todos. Boa sorte a todos vocês e Deus os abençoe. Legal. Eu não sei vocês, mas aqui soou como um grande... Se fode aí, meu amigo, tá? Fode aí. Um gigantesco... Porra. Mas vamos voltar pro começo do discurso. Ele fez uma introdução básica, vieram os aplausos protocolares e aí já deixou claro pra onde ia o seu discurso. Espero que não tenha sido meus últimos aplausos. Engraçadão você, hein? E só voltou a ter aplauso depois do final. E mais por protocolo do que por qualquer outra coisa. Até porque o discurso foi... Esporro. Muito... Esporro. Foi... Esporro. Até não poder mais. Esporro. Mas embora a administração Trump esteja muito preocupada com a segurança europeia e acredite que podemos chegar a um acordo razoável entre Rússia e Ucrânia, também acreditamos que é importante que nos próximos anos a Europa se empenhe bastante para conseguir realizar sua própria segurança. Se fode aí, meu amigo, tá? Mas foi só isso que ele falou de Rússia e de Ucrânia, para desespero dos europeus. Porra, uma guerra no continente numa conferência de defesa. E o vice-presidente americano ignorou esse pequeno detalhe. Sabe como é que é, né? Ele tinha que dar... Esporro. Mas vamos falar desse... Esse acordo razoável que o Vance mencionou entre a Rússia e a Ucrânia. E aqui a gente vai precisar do Catra. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Dias antes, o Trump tinha dito isso aqui, ó. Estamos dizendo à Ucrânia que eles possuem terras raras muito valiosas. Queremos que o que nós oferecemos seja uma garantia. Queremos uma garantia. Estamos entregando dinheiro a eles de mãos dadas. Estamos dando equipamento a eles. Segundo o dicionário Aurélio, As terras raras são utilizadas numa grande variedade de aplicações tecnológicas como supercondutores, magnetos, catalisadores, entre outros. Legal. Pois é, o Reasonable Agreement do Trump é um espólio de guerra. segundo o dicionário Aurélio, A origem do termo espólio vem do latim expoliare, que significava roubar ou tirar a roupa de alguém. O termo também guarda referências relacionadas à armadura que era tirada de um inimigo em um combate, sendo comumente utilizado em sinônimo a despojos de guerra.
guerra. Legal, tá bom. No caso, o espólio é de quem enfiou a Ucrânia na guerra e quem prometeu defender a Ucrânia. E o Trump falou isso mais de uma vez. Eu quero garantir o nosso dinheiro, porque estamos gastando centenas de bilhões de dólares. E eles podem fazer um acordo ou não. Eles podem ser russos algum dia ou podem não ser russos algum dia, mas vamos ter todo esse dinheiro aí. Eu digo que eu quero de volta. Eu disse a eles que eu quero o equivalente, tipo 500 bilhões de dólares em terras raras. E eles basicamente concordaram em fazer isso. Então, pelo menos não nos sentimos idiotas. Caso contrário, seremos burros. Eu disse pra eles, temos que conseguir alguma coisa. Não podemos continuar pagando esse dinheiro. Pois é, tudo bizarro demais. Pro Trump é um investimento em termos de dinheiro e só isso mesmo. Caralho! Já política de coerrola, sem entrar na porra do mérito, hein? E no começo desse papel, o Zelensky disse que toparia negociar algo nessa linha. Bora pro Ambrose Evans Pritchard no Telegraph no dia 17. Ele calculou que isso levaria as empresas norte-americanas a estabelecerem operações no terreno, criando uma armadilha política que impediria Vladimir Putin de atacar novamente. Algumas bacias minerais estão próximas da linha de frente no leste da Ucrânia ou em áreas ocupadas pela Rússia. Ele enfatizou os perigos de deixar reservas estratégicas de titânio, tungstênio, urânio, grafite e terras raras caírem nas mãos dos russos. Abre aspas, se estamos falando de um acordo, então vamos fazer um acordo. Somos apenas a favor, fecha aspas, disse ele. O Zelensky já imaginava que os Estados Unidos iam cobrar caro. Mas a gente aposta que ele não imaginava que os Estados Unidos iam parecer um agiota impaciente e completamente cheirado. Pare de usar a cocaína. Não é exagero nosso, não. Nem fudendo, Cristiano, nem fudendo. O acordo abrange o, abre aspas, valor econômico associado aos recursos da Ucrânia, fecha aspas, incluindo, abre aspas, recursos minerais, recursos petrolíferos e de gás, portos e outras infraestruturas conforme acordado, fecha aspas, não deixando claro o que mais poderá estar incluído. Abre aspas, este acordo será regido pela lei de Nova York, sem consideração aos princípios de conflito de leis, fecha aspas, ele declara. Pois é, quaisquer disputas jurídicas vão acontecer em Nova York, ali pertinho do Trump Tower. Pô, muito mais conveniente. Os Estados Unidos ficarão com 50% das receitas recorrentes recebidas pela Ucrânia com a extração de recursos. E 50% do valor financeiro de, abre aspas, todas as novas licenças emitidas a terceiros, fecha aspas, para a futura monetização dos recursos. Meio a meio. Caralho! Haverá um penhor sobre essas receitas a favor dos Estados Unidos. Abre aspas, essa cláusula significa pague-nos primeiro e depois alimente seus filhos. Puta que pariu. Fecha aspas, disse uma fonte próxima às negociações. Ela afirma que, abre aspas, para todas as licenças futuras, os Estados Unidos terão o direito de preferência para a compra de minerais exportáveis, fecha aspas. Washington terá imunidade soberana e adquirirá controle quase total sobre a maior parte da economia de commodities e recursos da Ucrânia. O fundo, abre aspas, terá o direito exclusivo de estabelecer o método, os critérios de seleção, os termos e as condições, fecha aspas, de todas as licenças e projetos futuros. Caralho! E assim por diante, nesse sentido. Presta atenção que é importante, pessoal. Parece ter sido escrito por advogados particulares, não pelos departamentos de Estado ou Comércio dos Estados Unidos. Dinheiro! O Zelensky, obviamente, negou essa insanidade. E negou por causa disso aqui, ó. Ele provavelmente não esperava ser confrontado com termos normalmente impostos a estados agressores derrotados em guerra. Eles são piores do que as penalidades financeiras impostas à Alemanha e ao Japão após a derrota em 1945. Repito! Eles são piores do que as penalidades financeiras impostas à Alemanha e ao Japão após a derrota em 1945. Puta que pariu! Ambos os países foram, em última análise, recipientes líquidos de fundos dos aliados vitoriosos. Que quadra da história, hein, senhoras e senhores? Os Estados Unidos puniram menos a Alemanha em 1945 do que querem punir a Ucrânia em 2025. Tudo isso enquanto o Elon Musk faz o Sig Heil. Elon. Ele é um tremendo de um hipócrita. E, de novo, os Estados Unidos não estavam em guerra com a Ucrânia. Os Estados Unidos estavam defendendo a Ucrânia. Não parece. Os Estados Unidos perturbaram a Ucrânia para entrar na porra da OTAN. Chato. Um dos motivos do recrudescimento da guerra. Os Estados Unidos estavam usando a Ucrânia como laboratório para saber como enfrentar os russos se fosse preciso. E agora estão agindo como se, sei lá, tivessem derrotado a Ucrânia numa guerra. Bizarro. E tivessem direito a algum espólio. E a Ucrânia se fudeu olimpicamente, hein? Se fudeu. Perdeu ainda mais território
notório por Putin, perdeu umas dezenas de milhares de pessoas, apesar de que não tem como saber ao certo, porque os números dos dois lados não são claros, e ainda vai ter que ver os Estados Unidos virarem sócio deles. O Keith Kellogg é o escolhido pelo Trump para tocar a negociação envolvendo a Rússia e a Ucrânia. E repara no espanto da jornalista europeia e na resposta do Keith, que é um bilionário amigo do Trump e não entende porra nenhuma de diplomacia. O senhor também ouviu de forma clara e contundente que os europeus precisam estar à mesa e que os ucranianos precisam estar à mesa. E o que o senhor descreveu foi uma estrutura paralela. Tem alguém conversando com os russos e conversando com os ucranianos. Isso não está excluindo os ucranianos das negociações reais? O ponto central parece ser a administração Trump, com essas duas coisas indo em paralelo. O senhor pode garantir ao público aqui que os ucranianos estarão à mesa e que os europeus estarão à mesa? O Putin nunca quis a Ucrânia na mesa de negociação. E por motivos bem conhecidos, os Estados Unidos assumiram a mesmíssima posição. A resposta para a última pergunta, do jeito que você a colocou, é não. Então os europeus que forneceram tanto ou mais apoio do que os americanos nesse processo, você não acha que deveriam estar à mesa diretamente? Você acha que deveriam ser apenas dois protagonistas? Eu sou da escola do realismo, eu acho que isso não vai acontecer. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Imagina só, você tá numa guerra e você não vai fazer parte da negociação envolvendo o fim da guerra. Ridículo, ridículo. E vai ficar fora da negociação porque o país que enfiou você no meio de uma guerra assim quis. Mais escroto que limpar cu com lixo. E as negociações estão rolando na Arábia Saudita. Eu acho que todo mundo gostaria de passar uma tarde com o príncipe. Mano, corra, rapaz. E sem a participação de nenhum europeu. Aí o Trump ficou puto com a negativa do Zelensky. Um ditador sem eleições. É melhor Zelensky agir rápido, senão não vai sobrar nada do país. Tem que agir e rápido, porque essa guerra tá indo na direção errada. Mas a gente tá se perdendo. Todo mundo sabe, foi usar droga. Bora voltar com o J.D. Vance em Munique. Das ist Angst und Schrecken in München. Mit Ihrem Moderator Feuer anzünden. Passou rápido. Isso. Também acreditamos que é importante que nos próximos anos a Europa se empenhe bastante para que consiga realizar sua própria defesa. Se fode aí, meu amigo, tá? A ameaça que mais me preocupa em relação à Europa não é a Rússia, não é a China, não é nenhum outro ator externo. O que eu me preocupo é a ameaça de dentro. É o retrocesso da Europa em relação a alguns dos seus valores mais fundamentais, valores compartilhados com os Estados Unidos. O nosso inimigo não é externo, é interno. Vocês entenderam do que ele está falando, né? They're poisoning the blood of our country. É a tal teoria da grande substituição. Volta para o Reinaldo José Lopes na Folha no dia 25. A ideia de que estaria em curso uma conspiração para substituir biologicamente, por meio de imigração e miscigenação, as populações brancas do mundo. E isso, é claro, seria acompanhado de um declínio civilizacional inevitável, porque, afinal de contas, gente não branca tem QI inferior por razões genéticas. Vai tomar no cu, bicho. Puxa daí, Trump! Believe me, if it's good genes, we believe in genes, right? We're allowed to say that. Do we believe in the gene thing? I mean, I do. A lot of it's about the genes, isn't it? Don't you believe? Se você procurar no YouTube por Trump Gene, você vai encontrar um vídeo de 3 minutos e meio da Vice. É uma compilação bizarra do Trump falando loucamente sobre genes. You have great genes. The best genes I've ever seen. Those genes! E, bizarramente, ele não tá falando de calça jeans. Eles adoram comparar esse cenário à queda do Império Romano. E eu não estou exagerando, senhor. O mais fascinante é que não há absolutamente nada de original nessa maluquice toda. Eles estão só regurgitando o lixo racista do século XIX que produziu o nazismo. E as estrelas originais dessas teorias eram os judeus, que não eram considerados brancos. E aí, bizarrissimamente, o Estado de Israel, hoje em dia, tá do ladinho dessa galera aí, que fala na teoria da grande substituição. Muito cruel! Mas volta de novo pro J.D. Vance. Porque foi esporro atrás de esporro. Esporro? O Vance enfileirou historinhas de como os europeus são antidemocráticos. Quer dizer, quase todos os europeus. E o Vance denunciou que os líderes europeus atuariam contra a liberdade de expressão. É meu pau no seu pirão. Desinformação como, por exemplo, a ideia de que o coronavírus provavelmente vazou de um laboratório na China. Nosso próprio governo incentivou empresas privadas a silenciar pessoas que ousaram dizer o que acabou se tornando uma verdade óbvia. No caso, ele está falando aí de países europeus ousando desafiar a liberdade de expressão absoluta que os Estados Unidos juram que todo mundo devia seguir. Por que o cerceamento de liberdade de expressão? Cala a boca, meu irmão. Venho aqui hoje não apenas com uma
uma observação, mas com uma oferta. Assim como a administração Biden parecia desesperada para silenciar pessoas por expressarem suas opiniões, a administração Trump fará exatamente o oposto. E espero que possamos trabalhar juntos nisso. Em Washington, há um novo xerife na cidade. Então você é o delegado que veio acabar comigo? Qual é o seu nome, delegado? E sob a liderança de Donald Trump, podemos discordar de suas opiniões, mas lutaremos para defender seu direito de expressá-las na praça pública, concordando ou discordando. O senhor é um canalha dissimulado. E aí é que tá a parada. Era uma frase bonita até pouco tempo, quando discordar significava, na maioria das vezes, falar em nome dos marginalizados de verdade. Incentivava o debate de ideias. Legal, né? Mas hoje é pra porra do cara defender merda racista e fascistóide por aí. Porra, caralho, porra. Você imagina só, nos Estados Unidos, quem se manifesta a favor da Palestina é preso, expulso da faculdade. E o cara me mete essa. Olha como é esse arrombado. Você pode acreditar que é errado a Rússia comprar anúncios nas redes sociais para influenciar as suas eleições. Nós certamente acreditamos. Você pode até condenar isso no palco mundial. Mas se a sua democracia pode ser destruída com algumas centenas de milhares de dólares de publicidade digital de um país estrangeiro, então de início ela já não era muito forte. Imagina só a plateia imaginando que o Vance ia falar longamente sobre a guerra, uma guerra que se desenrola na Europa, e o cara cospe nos europeus, dizendo que as democracias deles têm como ser destruídas com um punhado de dólares. E acredito profundamente que não há segurança se você tem medo das vozes, das opiniões e da consciência que guiam o povo. Aquele que abre mão de 1 milímetro da sua liberdade em troca de segurança, seja o que for, não terá nada no futuro. Teu cu! Se você está correndo de medo dos seus próprios eleitores, não há nada que os Estados Unidos possam fazer por você. Em 2020, os eleitores votaram contra o Trump. Não, mas aí foi fraude. Muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. Não. Só é democracia quando convém para eles. E claro, sabemos disso muito bem nos Estados Unidos. Você não pode conquistar um mandato democrático censurando seus opositores ou colocando eles na prisão. Seja o líder da oposição, um humilde cristão rezando em casa ou um jornalista tentando relatar as notícias. Pois é, esse humilde cristão rezando em casa cristofobia. Era um maluco que ficava enchendo o saco das mulheres que tinham escolhido fazer um aborto legal. Ficava no entorno ali pra perturbar a vida. Bora com a Jill Lawless na AP no dia 31 de outubro de 24. John Sherrington, da Conferência dos Bispos Católicos da Inglaterra e País de Gales, disse que o governo deu, abre aspas, um passo desnecessário e desproporcional para trás, fecha aspas, em relação à liberdade religiosa. Abre aspas, a liberdade religiosa inclui o direito de manifestar as crenças privadas em público através de testemunho, oração e ações de caridade, incluindo na frente de instituições de aborto, fecha aspas, disse ele. Pô, vem cá, assediar mulheres que estão fazendo uma coisa legal não pode ser enquadrado como liberdade religiosa, né? E de todos os desafios urgentes que as nações representadas aqui enfrentam, acredito que não há nada mais urgente do que a imigração em massa. Isso era previsível. Hoje, quase 1 em cada 5 pessoas vivendo nesse país se mudou para cá do exterior. Isso, é claro, um recorde histórico. É um número semelhante, por sinal, aos Estados Unidos, também num recorde histórico. O número de imigrantes que entrou na União Europeia vindo de países de fora da União Europeia dobrou entre 2021 e 2022. E claro, isso aumentou muito mais desde então. E sabemos que isso não aconteceu do nada. É o resultado de uma série de decisões conscientes tomadas por políticos em todo o continente e outros ao redor do mundo ao longo de uma década. Vimos os horrores causados por essas decisões ontem nessa mesma cidade. O Vance já usou as vítimas de um atentado que aconteceu recentemente em Munique, hein? O autor do atentado era um afegão que estava solicitando asilo. Ele atropelou umas 36 pessoas e, felizmente, ninguém morreu. Tem gente em estado grave, mas pelo que a gente acabou de checar, não tinha morrido ninguém. Por que isso chegou a acontecer? É uma história terrível, mas a ouvimos muitas vezes na Europa e, infelizmente, também nos Estados Unidos. Um solicitante de asilo, geralmente um jovem na faixa dos 20 anos, já conhecido pela polícia, atropela uma multidão com um carro e destrói uma comunidade. Quantas vezes devemos sofrer esses retrocessos horríveis antes de mudarmos de rumo e levarmos nossa civilização compartilhada em uma nova direção?
Pois é, pega esse raciocínio e adapta para a loucura armamentista americana e a sucessão de assassinatos em massa. Quantas vezes os Estados Unidos vão precisar passar por these appalling setbacks antes deles mudarem de rumo? Nesse caso específico aí, se depender do Vance, nunca. E uma coisa é regulação do fluxo de imigrantes e tal, isso é normal. Outra coisa é essa xenofobia desenfreada aí. Pois é, nesse caso aí, parte dos refugiados, dos imigrantes que estão por aí por causa das desastradas intervenções americanas. A mais recente e óbvia é a saída do Afeganistão. E o que vai a seguir talvez seja a frase mais inacreditável. E podem acreditar, eu digo isso com todo humor. Se a democracia americana conseguiu sobreviver a 10 anos de sermões da Greta Thunberg, vocês sobrevivem a alguns meses de Elon Musk. Bom, que bom que são só alguns meses, aparentemente, né? E que loucura, porra. A Greta fala da emergência climática que tá aí, sendo esfregada na nossa cara. Porra, e o cara tem a pachorra de comparar a Greta com o Elon Musk, caralho. Elon! A democracia se baseia no princípio sagrado de que a voz do povo importa. Não há espaço para barreiras. Ou você defende o princípio ou não defende. Maniqueísmo. É assim, né? Tem toda uma área cinza no meio, porra. É doideiro o cara querer enfiar a primeira emenda americana goela abaixo do mundo inteiro. Nos Estados Unidos tem essa porra de liberdade de expressão irrestrita, mas em outros países não. Na Europa não. No Brasil não. Você não pode falar o que você quiser em qualquer situação. Não pode, cara. Na enorme maioria das situações pode, mas algumas vezes não. Não pode. Você não pode chegar numa creche e ficar falando, sei lá, coisa de pedófilo. Não pode. Porra, não tem e não deveria ter liberdade de expressão que permita esse tipo de coisa. Você não pode sair por aí fazendo discurso racista, caralho. Não pode. Você não pode sair por aí defendendo que uma pessoa seja assassinada. Isso não pode. O argumento dos caras é algo do tipo, se você proibir isso, daqui a pouco você tá proibindo outras coisas. A falácia da ladeira escorregadia. Não pode proibir absolutamente nada, só funciona se o direito for completamente absoluto. E a gente sabe que esse não é o caso. Porque sim, porra, dá pra proibir algumas coisas. Obrigado, boa sorte, que Deus abençoe vocês. Agora olha a fala de um jornalista francês logo depois da fala do J.D. Vance. E é aqui aquele caso lá do começo que o locutor Perante falou. A gente vai traduzir mesmo no episódio sem tradução. Sim, eu também achei engraçado que eles convidaram um porta-voz do Kremlin para vir e discursar na conferência de Munique. E nem nos seus sonhos mais tórridos o Putin imaginava que os seus desejos iam ser anunciados por autoridades americanas. Não deve ter uma pessoa mais feliz do que o Putin. Não tem. E não só por causa do sacode que a Ucrânia tá tomando, mas também pelo J.D. Vance cuspindo na cara de todos os países europeus. Portanto, é um enorme desafio para a União Europeia, porque estamos espremidos entre um velho inimigo e um Estados Unidos que normalmente é nosso aliado, mas que está travando uma guerra econômica e ideológica contra nós, e que está ameaçando, pensando aqui na Groenlândia, com ação militar, um território que está sob o controle da Dinamarca, que é um país da OTAN. E de Munique, o Vance foi para Paris. Não tá no título do episódio, porque foda-se, mas ele foi lá participar de uma conferência sobre inteligência artificial. C'est Paris Parano, avec votre Christian que mis le feu. Eu acho exagero. Nosso governo, a administração Trump, acredita que a inteligência artificial terá inúmeras aplicações revolucionárias em inovação econômica, criação de empregos, segurança nacional, saúde, liberdade de expressão e, além disso, restringir seu desenvolvimento agora não só beneficiaria injustamente os incumbentes nesse setor, como também significaria paralisar uma das tecnologias mais promissoras que vimos em gerações. Acreditamos que a inteligência artificial vai nos tornar mais produtivos, mais prósperos e mais livres. Os Estados Unidos são os líderes em inteligência artificial e a nossa administração planeja manter isso assim. Os Estados Unidos podem ter sido líderes em inteligência artificial, mas o DeepSeek está aí para mostrar que talvez não seja assim para sempre não. E ao que parece, essa corrida tecnológica aí, os Estados Unidos já perderam e faz tempo, hein? E para proteger a vantagem dos Estados Unidos, a administração Trump garantirá que os sistemas de inteligência artificial mais poderosos sejam construídos nos Estados Unidos com chips projetados e fabricados nos Estados Unidos. Por isso que foi pra cima de Taiwan. Taiwan, ao fim e ao cabo, vai pagar pelo seu sucesso tecnológico. Olha só. Não é porque somos líderes que queremos ou precisamos fazer isso sozinhos, é claro. Então tudo bem. Bom, America First. Aí talvez depois venham vocês, lá atrás, mas vem. Quero ser enfático em relação a esse ponto. Os Estados Unidos querem fazer parcerias com todos vocês e queremos embarcar na revolução da inteligência artificial diante de nós com o espírito de abertura e colaboração. Mas para criar esse tipo de confiança, precisamos de regimes regulatórios internacionais que fomentem a criação de tecnologia de inteligência artificial em vez de estrangulá-la.
Contudo, a administração Trump está preocupada com relatos de que alguns governos estrangeiros estão considerando apertar o cerco a empresas de tecnologia americanas com presença internacional. Os Estados Unidos não podem e não aceitarão isso. E achamos que é um erro terrível. Não apenas para os Estados Unidos, mas para os seus próprios países. É uma das coisas mais mafiosas que a geopolítica já proporcionou, hein? E o que vai a seguir precisa de uma trilha. Eu sei, e acho que alguns de nós nessa sala aprenderam com a experiência, que fazer parceria com eles significa prender sua nação a um mestre autoritário que busca se infiltrar, se estabelecer e sequestrar sua infraestrutura de informações. Ele tá falando da China aí. China. Eu falei a palavra China hoje, mas eu não falei. China all the time. Pois é, você imagina, todas essas empresas americanas ficaram riquíssimas seizing informational infrastructure, sequestrando a infraestrutura de informações. Aí o cara me mete essa? Não mete essa não. Se um negócio parece bom demais para ser verdade, lembre-se do velho ditado que aprendemos no Vale do Silício. Se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Ele disse isso mesmo? Até onde eu sei, o Vale do Silício é nos Estados Unidos, né? Eu acho que sim. Aí pode ser produto dos americanos, mas dos chineses não pode. China. E olha o caô do malandro. Vamos sempre colocar os trabalhadores americanos no centro da nossa política de inteligência artificial. Nos recusamos a ver a inteligência artificial como uma tecnologia puramente disruptiva que inevitavelmente vai automatizar funções, acabando com nossa força de trabalho. Acreditamos e lutaremos por políticas que garantam que a inteligência artificial tornará nossos trabalhadores mais produtivos e esperamos que eles colham as recompensas com salários mais altos, benefícios melhores e comunidades mais seguras e prósperas. Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? A Amazon fechará todos os depósitos e demitirá funcionários na província canadense de Quebec. A decisão ocorre menos de um ano depois que os trabalhadores de uma dessas instalações se sindicalizaram. A gigante varejista e de tecnologia Amazon anunciou que vai demitir mais de 18 mil funcionários. Não, com certeza os bilionários que odeiam sindicatos não vão trocar todos os trabalhadores que querem se sindicalizar por robôs, não. Com certeza. E acabou o J.D. Vance aqui, hein? Enquanto os americanos ficam cuspindo de maneira alucinada nos seus aliados europeus, olha o discurso do diplomata mais graduado na China, acho que pronuncia Wang Yi, naquele mesmo evento em Munique. A China está disposta a integrar a cooperação de alta qualidade da iniciativa Cinturão e Rota com a estratégia global Gateway da União Europeia, para que ambos se fortaleçam mutuamente e fortaleçam o mundo inteiro. Amigos, a China sempre viu na Europa um polo importante no mundo multipolar. Os dois lados são parceiros, não rivais. Esse ano marca o 50º aniversário das relações diplomáticas China-União Europeia. Aproveitando essa oportunidade, a China está disposta a trabalhar com o lado europeu para aprofundar a comunicação estratégica e a cooperação mutuamente benéfica e conduzir o mundo a um futuro brilhante de paz, segurança, prosperidade e progresso. Obrigado. E aí, qual é a boa? Se render para um mafioso cujo império está em declínio ou para os chineses? E sempre lembrando que, por causa dos Estados Unidos, a Europa mal tem 5G. Porque 5G é coisa de chinês. Comunista! Aliás, eles já estão andando pro 6G. É isso aí mesmo. A China tá lançando satélite 6G. Eles começaram a testar ano passado e vão lá. Pois é, os europeus acreditaram nos americanos e... Todo mundo se fudeu! E esse convite dos chineses pode ser uma forma de tentar tirar o atraso imposto pelo alinhamento com os Yankees. Ah, mas enquanto o Vance dava esporro nos europeus por serem antidemocráticos... Esporro. Bora pra Carol Cadwalladr, acho que é assim que pronuncia, no Broligork, no dia 10 de fevereiro. Deixe-me dizer isso claramente. Isso precisa ficar muito claro. O que está acontecendo agora nos Estados Unidos, em tempo real, é um golpe. É golpe. Essa é uma guerra de informações. É assim que um golpe se parece agora. Não é mais com tanque que reprime a imprensa, o opressor. Porra. A Carol Cadwalladr, entende do riscado, é uma jornalista investigativa focada em tecnologia e uma das responsáveis pelas revelações envolvendo a Cambridge Analytica, que foi decisiva para as vitórias, dentre outros, do Brexit e do Trump.
Musk não precisou de tanque, armas e soldados. Ele tinha uma pequena unidade cibernética que enviou ao Departamento do Tesouro na semana passada. Agora ele tem quantidades desconhecidas dos dados mais sensíveis de toda a nação dos Estados Unidos e potenciais backdoors no sistema daqui pra frente. Funcionários do Tesouro negaram que ele tivesse acesso, mas descobriu-se que sim. Se terminasse nisso, já seria catastrófico. Mas essa unidade, cujo pessoal inclui um jovem de 19 anos chamado Big Balls, agora está invadindo e queimando o governo federal departamento por departamento, raspando seus ativos digitais, roubando seus dados, assumindo o controle do código e explodindo seu aparato administrativo conforme avança. Esse tal de Big Balls aí foi demitido de um emprego anterior por vazar informações confidenciais da empresa. E agora tá de posse desses dados. Um companheiro de trabalho do Big Balls tuitava coisas como: por uma política de imigração eugenista. Os tweets neonazistoides dele foram descobertos, mas não foi o fim dele não. Musk postou uma enquete na sexta-feira perguntando se ele deveria trazer o funcionário de volta, com 78% dos respondentes votando sim no momento em que escreve esse texto. Vance respondeu à enquete dizendo, abre aspas, eu obviamente discordo de algumas das postagens de Ellis, mas não acho que bobagem que se faz nas redes sociais deveria arruinar a vida de um jovem, fecha aspas. Acrescentando, voto em trazê-lo de volta. Pô, o Musk faz um Sig Heil. Então, um pedido de eugenia tá tranquilo, pô. E detalhe, esse neonazistoide aí trabalha com inteligência artificial em empresas do Musk. Olha o tamanho da merda aí. É assim que se parece um ataque ilegal à democracia na era digital. Não foram necessários homens armados, apenas a força-tarefa de Musk, composta por rapazes que podem ser idiotas e nerds, mas que, por isso mesmo, são ótimos para saquear os recursos digitais do país. É uma invasão organizada e sistemática de um dos recursos mais preciosos e sensíveis dos Estados Unidos, os dados privados dos seus cidadãos. Guilty as hell. Musk, um cidadão privado, agora possui vastas quantidades de dados de cidadãos, além de informações pessoais e, ao que parece, material confidencial. Pois é, o homem mais rico do mundo não precisou de muito tempo para dar o maior dos golpes. Eu declaro meus impostos pelo computador. Isso me coloca dentro desse banco de dados da agência? Com certeza. E as informações da sua conta bancária? É assim que você recebe seu reembolso eletronicamente. Não só quem eu sou e onde eu moro. Quanto você ganhou, quanto é seu reembolso. Tudo isso está lá. Exatamente. Os dados mais privados e sensíveis sobre os cidadãos americanos estão todos na Agência de Serviços Fiscais e no ecossistema de pagamento do Tesouro. E agora vamos ouvir um comentário do John Oliver. Sinceramente, não é de se admirar que um e-mail interno da Unidade de Avaliação de Ameaças do Departamento do Tesouro tenha dito que permitir o acesso da equipe de Elon foi o maior risco de ameaça interna que a Agência do Serviço Fiscal já enfrentou. Isso, vi, dos republicanos, que especialmente, atualmente, na sua fase trumpista, tem ojeriza ao Estado, é maravilhoso. Olha esse diálogo entre uma jornalista da CNN e a republicana Kristi Noem, que atualmente é secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos. A jornalista comenta que, eu lembro de um tempo em que os republicanos eram muito cuidadosos e preocupados com o governo, ter acesso a dados pessoais, especialmente pessoas não eleitas. Aí essa Kristi Noem, que é do governo, diz, a gente não pode mais confiar no governo. I remember a time when Republicans were very careful about and worried about the government, particularly unelected people, we can't trust the government anymore. Having access to personal data. Aí a Kristi Noem fala, não, com certeza. A jornalista responde, mas você é o governo. E ela retruca, sim, é isso que eu tô dizendo. Yeah. Oh, absolutely. You are the government. Yes, that's what I'm saying. A Kristi Noem continua. As informações que ele tem a ver com programas, não estão focadas em dados e informações pessoais. A jornalista questiona. Não está focado, mas ele tem acesso. E vamos continuar conversando com ele sobre tudo a que ele tem acesso. Caralho! Volta para Carol Cadwallard no Brolygarch no dia 10. Quando os dados são vazados, ferrou. Não tem como colocar de volta o gênio dentro da garrafa. E o pesadelo começa com o que é possível fazer com esses dados. O que algoritmos de aprendizado de máquina e segmentação altamente personalizada podem fazer. É um golpe digital, um golpe de informação. E temos
temos que entender o que isso significa. Nossos corpos carnais ainda habitam espaços terrestres, mas todos nós somos também seres digitais. Vivemos em uma realidade híbrida, travada por estados-nação hostis, cuja metodologia foi imitada e usada contra nós por partidos políticos em uma série de eleições burladas, marcadas por comportamento ilegal e falta de qualquer aplicação da lei. Mas isso agora leva a coisa para o próximo nível. Facilita uma concentração de riqueza e poder, porque dados são poder, de um tipo que o mundo nunca viu antes. Os bilionários conseguiram os dados que faltavam para eles. Aí você soma isso com inteligência artificial e fudeu. Não tenho outro ponto de referência para uma pessoa física entrando, se infiltrando, tentando mudar o governo para beneficiar seus negócios e excluindo funcionários federais. É um golpe. Sou historiadora de golpes e também usaria essa palavra. Essa aí é a Ruth Ben-Ghiat, uma estudiosa dos autocratas, citada no texto da Carol. Logo no começo, o governo Trump demitiu um bando de gente de maneira doidada. Terça agora, o Trump anunciou que ia demitir todos os indicados pelo Biden pro Department of Justice, o Departamento de Justiça de lá. And in the race for the White House, Donald Trump speaking about retribution and revenge. A velocidade com que acontece é muito incomum no meu estudo de estados autoritários. Só realmente depois de um golpe é que você vê uma velocidade assim. Uma pressa obsessiva para purgar uma burocracia tão rapidamente. Ou quando alguém está se defendendo, como Erdogan, depois da tentativa de golpe contra ele. Uma expurgação enorme e imediata. Então isso é incomum. E agora, é claro, Elon Musk pode ser de repente o quê? Um funcionário público especial? Mas, como foi dito, é altamente incomum. E toda e qualquer comparação do Trump com Mussolini é válida, hein? E quando Mussolini assumiu o poder, quase como no primeiro mandato de Trump, ele havia sido primeiro-ministro numa democracia e então declarou ditadura. E muitas das leis que ele aprovou se assemelham às do Project 2025. O Project 2025, que já foi tema de episódio aqui, foi arquitetado pelo Russell Vought. Olha ele contando em 2023 o que a gente está testemunhando agora em 2025. Queremos que os burocratas sejam traumatizados. Queremos que, quando eles acordam de manhã, eles não queiram ir trabalhar, porque eles estão cada vez mais sendo vistos como os vilões. Queremos que o financiamento deles seja cortado para que a EPA não consiga fazer as regras contra a nossa indústria de energia. Isso porque eles não têm capacidade financeira para isso. Queremos colocá-los em trauma. Caralho! Quer dizer, a EPA é a Agência de Proteção Ambiental. Não podemos continuar admitindo uma fiscalização xiita por parte do ICMBio e do IBAMA, prejudicando quem quer produzir. Não vou admitir mais IBAMA sair multando a torta direito por aí, bem como o ICMBio. Essa festa vai acabar. Esse cara que falou aí antes do Bolsonaro, claro, ele simplesmente é o diretor do Office of Management and Budget. Basicamente o responsável pelo RH do governo americano. Aí nessas ondas de demissões, um misto de implosão interna do Estado e desesperada busca por lealdade, demitiram apenas e tão somente pessoas responsáveis por lixo nuclear e pela resposta à gripe aviária. Você imagina o grau da loucura. E a gripe aviária atualmente é uma das coisas que tem risco real oficial de dar muita merda. E esses aí são só dois exemplos, os mais anedóticos e inacreditáveis. Tentar se retirar da atual máquina, não há nenhum sentido, né, de nós termos um governo com o perfil que nós temos, com pessoas que defendem uma outra lógica, um outro sistema político, uma outra organização da sociedade. Aí os caras estão tentando reverter as demissões agora. Mas volta pro Mussolini, cujas caras e bocas certamente inspiraram o Trump. Tem que ser falado. Então, ele purgou os servidores civis não políticos, todos que não seriam leais a ele. E ele já havia ensaiado esse assédio durante o tempo em que não era ditador. Ele perdoou todos, entre aspas, os criminosos políticos. Liberdade para os presos políticos! Eram os capangas, os camisas negras que o ajudaram a chegar ao poder. Eram violentos e corruptos, e ele deu um perdão em massa para eles. E muitas dessas pessoas fizeram carreiras na burocracia do partido ou do Estado e até se tornaram ministros. O Trump perdoou os crimes mais bizarros do dia 6 de janeiro. Uma galera bem perigosa. Um homem do Arizona, conhecido como o Xamã do QAnon, estava entre os réus do 6 de janeiro que receberam um perdão ontem.
Depois que o presidente anunciou os amplos perdões, Chansley foi às redes sociais e disse: "Obrigado, presidente Trump. Agora vou comprar umas porras de umas armas." E essa aqui que vai a seguir é uma boa explicação pro apresentador mais maluco da Fox ter virado o secretário de defesa. E uma das razões pelas quais um esquentadinho com tatuagens de supremacia branca é o preferido para ser o secretário de defesa, na minha opinião, depois de estudar essas coisas, golpes militares, etc., abusos militares, é que ele é uma pessoa mais provável de conseguir funcionar como uma ponte entre o exército oficial e esses outros tipos de formações armadas. Estou muito preocupada com isso, especialmente com isso. Faz todo sentido. Talvez por isso Trump tenha dito que aquela era a última eleição. Olha ele na campanha. Cristãos, vamos votar só dessa vez. Vocês não vão ter que fazer isso mais. Mais 4 anos. E sabe de uma coisa? Vai ser consertado, vai ficar tudo bem. Vocês não terão que votar mais, meus lindos cristãos. Amo vocês. Vamos sair para votar. Daqui a 4 anos vocês não vão precisar votar de novo. O objetivo de capturar o governo, e isso é uma captura autocrática, é ser capaz de se enriquecer sem ser responsável por essas noções antiquadas de transparência democrática, responsabilidade ou conflito de interesse. Então precisamos pensar com a cabeça deles. Eles entendem assim, e estou incluindo aqui bilionários. Essas pessoas são incrivelmente arrogantes e elas realmente veem o governo como um incômodo, como algo que elas deveriam ser capazes de usar em benefício próprio e não ser responsabilizadas. Porque supostamente elas têm o direito de se enriquecer de qualquer maneira que seja possível. É basicamente o discurso do J.D. Vance em Paris. C'est Paris par nous, avec votre Christian qui a mis le feu. Dizendo que um troço tão poderoso como inteligência artificial não pode ser regulado. Quem tem que deixar os bilionários se divertir. E olha que coisa, nessa quinta-feira a Casa Branca tuitou uma capa de revista, como se fosse da revista Time, mas em vez de Time escrito no topo tá a palavra Trump. E na capa, adivinha quem está, adivinha? Não sei. Trump. Acertou, miserável. Pois é, como se fosse uma pintura do Trump, com Nova York ao fundo e o título... Long live the King. Caralho! Bizarro. E a capa real, de uns tempos atrás, traz o Musk no Salão Oval, né? Sentado na cadeira do Trump. E sem manchete nenhuma, porque não precisa, né? Mas vamos seguir. Vamos seguir. Bora voltar pra Carol Cadwalladr no Brolygarch no dia 10 de fevereiro. Todos sabemos que a primeira coisa que acontece quando um ditador toma o poder é que ele, sempre é um homem, assume o controle da estação de rádio. Musk fez isso meses atrás. Não é que a compra do Twitter pelo Elon Musk previu o que está acontecendo agora. E foi aquele momento, minutos depois de Trump ser baleado e ele ter entrado totalmente na campanha dele, que sinalizou o primeiro tiro disparado na sua tomada digital. É tanto uma máquina de propaganda em massa quanto o equivalente a um drone de informações com uma carga letal. É uma arma que já foi usada contra jornalistas e organizações de notícias essa semana. Ainda há muito mais por vir. O Trump jura que os Estados Unidos são autossuficientes. Eles precisam de nós muito mais do que nós deles. Não precisamos deles. Eles precisam de nós. Todo mundo precisa de nós. Ele é obtuso, é arrogante e prepotente. Arrogante, autoritário, com índole golpista. E aí, por conta dessa noção de autossuficiência, dá-lhe tarifa pra Deus e o mundo. Tem o quê de jogo político, mas dá-lhe tarifa. E não tem a menor chance de dar certo. Não tem. Bora com o Thomas Friedman, republicado pela Folha no dia 16. Quase metade das vendas de carros novos na China é de veículos elétricos a bateria ou híbridos elétricos plug-in. E suas empresas controlam cerca de 60% do mercado global desses modelos. Isso se deve, em grande parte, ao fato de que Pequim fabrica as melhores baterias para carros do mundo. E qualquer montadora dos Estados Unidos que queira ser competitiva no setor de veículos elétricos hoje precisa da transferência de tecnologia de baterias chinesas. Vou repetir um pouco mais devagar. Para serem competitivas globalmente nos carros do futuro, as montadoras dos Estados Unidos precisam de transferência de tecnologia de baterias da China. Olha que legal! Estamos falando de uma inversão total em relação a 25 anos atrás, quando a China precisava de transferência de tecnologia da GM ou da Ford para construir carros competitivos internacionalmente.
E qual a ideia do Trump? We're drilling. Uma espécie de Mad Max. Os americanos com aquelas picapes enormes queimando petróleo loucamente. Olha o que o Trump já falou sobre carro elétrico. Alô, pessoal do Arquivo com Tradução, vai sair sem tradução. Ridiculous electric vehicle mandate. They're very expensive. They cost too much. They're all made in China. They don't work in the cold and they don't go far. These cars don't go very far. It's good for short trips. Travel short distances. They want to do this all electric nonsense. I'm not against the electric cars. I'm a big fan of electric cars. I'm totally for them. Ele faz isso para conseguir o voto do Rust Belt, onde tem muita montadora de carro e onde é tudo quase combustão interna. Só no universo do Mad Max, isso aqui é que vai seguir aconteceria, ó. Estamos acabando com a guerra contra a energia americana. E estamos acabando com a guerra contra o lindo carvão limpo. Atualmente, o setor automobilístico é totalmente global. Uma empresa como a Ford precisa equilibrar o desejo de seus clientes por motores de combustão tradicionais, híbridos, plug-in ou veículos totalmente elétricos com recursos cada vez maiores de direção autônoma. Mas ela precisa fazer isso em um mundo no qual a China fez uma grande aposta em veículos elétricos e está perfeitamente satisfeita em ignorar o mercado dos Estados Unidos por enquanto e vencer a Ford e outros fabricantes americanos no Brasil, na Indonésia, na Europa e na África. Portanto, se a Ford ignorar totalmente o negócio de veículos elétricos, ela entregará o resto do mundo para a China, correndo o risco de acordar um dia daqui a 5 anos e descobrir que a maior parte do mundo está usando os veículos elétricos do país asiático e ficará apenas com os Estados Unidos. Isso lembra a gente de uma matéria do The Onion, uma sátira, obviamente, intitulada FBI descobre plano da Al-Qaeda de só relaxar e assistir o colapso dos Estados Unidos. É só trocar a Al-Qaeda por China e pronto. It's very sad. Abre aspas, atualmente os carros estão se tornando dispositivos de transporte digital. Fecha aspas, disse o CEO da Ford, Jim Farley. E a China está há 10 anos à frente na fabricação das baterias para esses carros e na criação dessa experiência de direção digital completa, disse ele. Abre aspas, portanto, a maneira de competirmos com eles é obter acesso à sua propriedade intelectual da mesma forma que eles precisavam da nossa há 20 anos e, em seguida, usar nosso ecossistema inovador, a engenhosidade americana, nossa grande escala e nossa intimidade com o cliente para vencê-los globalmente. Esta será uma das corridas mais importantes para salvar nossa economia industrial. Fecha aspas. E o Trump tá ameaçando taxar mais coisa ainda, hein? E é tudo tão inacreditável que dia desses rolou as guerras comerciais mais burras da história. Hoje, no Wall Street Journal. Mas é sério, é verdade, o Jornal do Mundo dos Negócios realmente publicou um editorial com esse título. Mas por que caralhos o Trump tá distribuindo tarifa por tudo quanto é lugar? Primeiro achamos que essas tarifas vão permanecer, ok? O Trump precisa de dinheiro, isso é uma tentativa de arrecadação de recursos, ponto final, para financiar os cortes de impostos, elas vão ficar. E quem falou sobre isso foi o André Perfeito. Agora vamos fazer uma conta de padeiro aqui, só pra pensar o que pode querer dizer isso. Os Estados Unidos importam do Canadá em torno de 350 bilhões de dólares, os últimos dados que eu vi aqui, né? E o Trump quer colocar uma tarifa de 25%. Vamos supor que não é 25%, ele já cobrava 5%, vai ser só 20% a mais. Deu 70 bilhões de dólares. O Trump desistiu das tarifas canadenses, claro. Desistiu não, né? Peidou. Olha um republicano tentando defender o Trump na TV. Ele cancelou, dizendo que tinha conseguiu uma concessão de ambos, mas tem uma concessão tangível na visão do senhor? Sim, claro, ele conseguiu as concessões e uma delas é... Qual a novidade? Bom, é o compromisso do Trudeau, que não existia antes, de ajudar com o fentanil, com o mercado negro e garantir a segurança da fronteira. Ele já tinha anunciado esse plano há 6 semanas, em dezembro. Mas agora ele formalizou. Vai te tomar no cu, rapaz. Volta com o André Perfeito. 70 bilhões de dólares. Isso daí é um dinheiro que vai entrar no caixa americano assim, tipo assim, dos Estados Unidos. O que isso quer dizer no limite? Quem vai pagar isso daí, no final das contas, é o povo americano. Tem que ser, porque se você é empresário, você aumentou imposto, aumentou tarifa, sabe o quê? Você vai diminuir necessariamente da sua margem de lucro? Você só vai diminuir da sua margem de lucro se você não conseguir colocar os produtos à venda. Percebe? Então assim, se tiver do outro lado gente querendo consumir, eles vão empurrar pra frente o produto com preço maior. Então assim, protecionismo, insisto, não quer dizer que não tenha funções.
em indústrias específicas de forma cirúrgica. É uma ferramenta muito forte. É uma ferramenta muito forte. Acho que o problema, no final das contas, é fiscal e o Trump quer tributar os americanos de uma forma indireta, falando que é da China. É típico desse tipo de estratégia dele, fazer desse jeito, né, meio indireto, para dizer. Igual ele dizendo que os mexicanos iam pagar pelo muro. E no fim das contas foi pago pelos americanos mesmo. O ex-presidente do México, Vicente Fox, disse hoje, e estou citando, ele disse: não vou pagar por esse maldito muro. Então, se você não receber um cheque real do governo mexicano de 8 ou 10 ou 12 bilhões de dólares, seja qual for o custo, como você vai fazê-los pagar pelo muro? Vou e o muro ficou 3 metros mais alto. Na conversa. E é tudo de uma idiotice ímpar. No episódio Medo e Delírio Gringo, a gente colocou uma analista geopolítica gringa dizendo que a gente nunca pode atribuir burrice a um país. Mas a gente vai atribuir burrice aos Estados Unidos, sim, senhor. Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém, não. E olha a ladeira que os Estados Unidos vão descer, segundo um investidor. E outra coisa com a qual discordamos fortemente do consenso é a visão de que isso é positivo para o dólar. Achamos que isso está preparando o terreno para o grande medo que temos, que é uma rachadura no dólar, certo? Os Estados Unidos estão colocando barreiras e rompendo acordos com o resto do mundo em um momento em que não há país mais exposto à reversão dos fluxos de capitais internacionais do que os Estados Unidos. Exatamente. Os Estados Unidos nunca tiveram tanto dinheiro estrangeiro investido em títulos do Tesouro, crédito corporativo e ações dos Estados Unidos. Se esse dinheiro começar a ir para outro lugar, então achamos que a repatriação de capital vai ser importante ao longo desse ano. O dinheiro vai voltar para financiar o estímulo no Japão, voltar para financiar o estímulo da China, para financiar o crescimento da Europa. Isso significa uma queda no dólar. Isso significa que, se começar a acontecer, será uma grande ação. Xi Jinping e o Putin são só alegria. Calma, é alegria. Mas vamos passar por uma outra loucura trumpiana. Essa azêmola laranja já falou muito absurdo de muita gente de muito país. Mas essa que vai a seguir parece que superou as outras, hein? A África do Sul é um dos últimos países a entrarem no alvo do presidente Donald Trump desde que assumiu o cargo. Isso aí é o CEO global cuidando dos assuntos dos bilionários. E aqui antes a gente precisa falar do PayPal para entender por que caralhos o Trump foi para cima da África do Sul. Quem faz parte da máfia do PayPal e como eles estão ligados à África do Sul da era do Apartheid? Bom, tem um grupo de homens que estão no topo, na fundação do PayPal, todos os quais, de uma forma ou de outra, cresceram na África do Sul. Tem o próprio Musk, que nasceu na África do Sul e viveu lá, estudou lá até os 18 anos de idade. O avô de Musk, o avô canadense dele, foi o chefe da filial canadense de um movimento político na década de 30 chamado Technocracy Incorporated, que, em essência, queria acabar com a democracia dos Estados Unidos e do Canadá e colocar tecnocratas para governar o país, o que pode soar familiar. Isso aí vira um partido fascista de fato, é proibido durante a Segunda Guerra Mundial, então o avô se muda para a África do Sul do Apartheid, sem conexão qualquer com o lugar, em 1950, só porque ele gostava da ideia do Apartheid. E até Elon Musk diz sobre o avô que ele era um neonazista declarado. Tem o Peter Thiel, que foi cofundador com o Musk do PayPal. Ele nasceu na Alemanha, mas veio para a África do Sul criança ainda. O pai dele era engenheiro de Minas, viveu em Joanesburgo e então se mudou para o sudoeste da África, que na época era uma colônia sul-africana e agora é a Namíbia. Presta atenção que é importante, pessoal. Ele foi para a escola em Swakopmund, que era notória por ser provavelmente o último lugar do planeta onde as pessoas ainda se cumprimentavam abertamente com o Heil Hitler e comemoravam o aniversário de Hitler. Ele foi para uma escola alemã lá antes de se mudar para os Estados Unidos quando tinha 10 ou 11 anos. O Peter Thiel foi o primeiro bilionário do Vale do Silício a abraçar o Trump, ainda em 2016. Vai ver, ele simpatizou com algumas respostas do Trump. Will you unequivocally condemn David Duke and say that you don't want his vote or that of other white supremacists in this election? O senhor vai condenar o David Duke e dizer que não quer o voto dele ou de qualquer outro supremacista branco
nessa eleição? Well, just so you understand, I don't know anything about David Duke, okay? Para você entender, eu não sei nada sobre o David Duke, ok? I don't know anything about what you're even talking about with white supremacy or white supremacists. So... Eu não sei nem nada sobre o que você está falando sobre supremacia branca ou supremacistas brancos. I don't know. I mean, I don't know. Did he endorse me or what's going on? Eu não sei. Ele me apoiou? O que aconteceu? Because, you know, I know nothing about David Duke. I know nothing about white supremacists. Porque eu não sei nada sobre o David Duke e não sei nada sobre supremacistas brancos. Well, I have to look at the group. I mean, I don't know what group you're talking about. Eu tenho que analisar o grupo. Eu não sei de que grupo você está falando. You wouldn't want me to condemn a group that I know nothing about. I have to look. Você não quer que eu condene um grupo do qual eu não sei nada. Eu tenho que avaliar. Volta pro lance do PayPal. Tem o David Sachs, que nasceu na cidade do Cabo. Ele é uma figura importante no PayPal e agora é XR de inteligência artificial e cripto do Trump. Ele se mudou para o Tennessee relativamente jovem, mas cresceu na diáspora branca sul-africana lá. Tem o Rolf Botha, neto do Pik Botha, o último ministro das Relações Exteriores da África do Sul no regime do Apartheid. Ele era o rosto aceitável do Apartheid. Ele costumava viajar pelos Estados Unidos tentando dar uma imagem positiva de como as coisas estavam sendo reformadas e tudo estava melhorando. Então tem essas 4 pessoas-chave no topo do PayPal. E todas elas têm uma conexão muito íntima com a África do Sul. Por isso que os únicos refugiados que o governo americano do Trump anda aceitando até o momento, pelo menos, são os africâners, os sul-africanos brancos de origem europeia. A decisão do presidente Trump de cortar a ajuda à África do Sul e oferecer asilo a fazendeiros brancos africanos se baseia em uma narrativa falsa, segundo muitos nesse país. A realidade está muito distante da ordem executiva de Trump, que aconteceu após um post nas redes sociais por parte do presidente, afirmando que a África do Sul estava tratando certas classes de pessoas muito mal e desapropriando terras sem compensação. O escritor africaner Pete Crocombe disse à CBS News que os sul-africanos brancos se beneficiaram mais da democracia do que qualquer outro grupo nesse país. Se você é branco, diz ele, essa ainda é a terra do leite e do mel. Uma das maiores organizações agrícolas do país também declarou publicamente que terra nenhuma foi desapropriada na África do Sul sem compensação nos 31 anos desde a primeira eleição democrática do país. Ou seja, não tem qualquer roubo de terra. A lei sul-africana permite que o governo desaproprie terras não utilizadas para uso público e com compensação justa, o que gerou críticas de alguns partidos da oposição. E o grupo mais afetado pela retirada dos fundos dos Estados Unidos serão os 8 milhões de pessoas vivendo com HIV na África do Sul. A ordem de Trump interrompe centenas de milhões de dólares por ano que os Estados Unidos destinavam para ajuda na resposta do HIV/AIDS no país. Por isso aí é o cúmulo da vileza, vai. Os caras estão aceitando asilados por motivos de racismo reverso. Que quadra da história, hein? E justamente pra cima do país que protagonizou o apartheid. O nosso queridíssimo Tanguy Bagdadi do Petit Jornal contou muito bem essa história lá no Petit Jornal do dia 10. O trecho é longo, mas vale a pena pra caceta. Em janeiro agora de 2025, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, ele assinou a Lei de Expropriação. É uma lei que, naturalmente, permite a expropriação de terras para promover, na prática, ao longo do tempo, uma reforma agrária. Isso se dá, Daniel, pelo fato de que existe, por conta de leis racistas da história sul-africana, ao longo dos últimos mais de 100 anos, uma concentração de terras muito grande nas mãos da população branca. Isso se dá por conta, tem que ter como origem, ter como primeiro marco, uma lei do ano de 1913, que removeu à força milhares de famílias negras das terras que elas possuíam e limitou a posse de terra por africanos, ou seja, pela população negra, a apenas 7% do total. Depois esse valor foi aumentado em 1936 para 13%, mas a gente está falando de qualquer maneira, Daniel, que a população negra, que é a vasta maioria, teria, naquele momento, apenas uma fração muito pequena das terras, o que acabou significando que a população branca, ao longo, por exemplo, do regime do Apartheid, que começa oficialmente na década de 1940, continua detendo uma parcela gigantesca das terras do país, muito embora a população branca seja de cerca de 8% do total da população sul-africana nesse momento. Então a lei, Daniel, que foi aprovada agora em janeiro na África do Sul, ela foi feita depois de cerca de 5 anos de debates, o projeto foi debatido, foi aprofundado e tudo. Então essa lei, ela estabelece que tem que haver, o Estado, ele tem que estabelecer um acordo com o proprietário da terra, ou o titular do direito para adquirir a propriedade, em termos razoáveis. Isso é algo que tá na lei, tem que ser em termos razoáveis, ou seja, há uma negociação. No entanto, uma propriedade pode ser utilizada temporariamente sem a necessidade de um acordo, se houver a urgência, mas a
regra, a lei é que tem que haver uma compensação para o proprietário da terra. Pode haver alguns raros casos nos quais não há compensação, que é o caso de terras sem uso ou terras que o Estado consiga identificar que estão vazias apenas para fins especulativos. O fato, Daniel, é que na África do Sul teve uma reclamação aqui e outra colar, mas foi um tema relativamente consensual. Inclusive os próprios afrikaners, né, que são os sul-africanos brancos, entenderam que os termos estão ok. É claro que você vai ter um outro que reclama e tudo, mas de uma forma geral, existe uma certa sensação de que, beleza, faz parte, não é que estão roubando a terra, nem nada disso. Há compensação, há negociação, é um processo longo que vai ser estabelecido a partir daqui. Quem não achou isso, Daniel, foi, mais uma vez, Donald Trump e Elon Musk, que é um sul-africano de Pretória, e ambos abriram, de fato, uma celeuma internacional com relação a isso. Donald Trump, por exemplo, ofereceu os Estados Unidos, para receber fazendeiros brancos como forma de, abre aspas, alívio humanitário. Então ele estabeleceu uma ordem que estabelece que essas pessoas, que os africanos, que perderem as terras, que tiverem suas terras expropriadas, são vítimas de injusta discriminação racial e poderão ser recebidos como praticamente asilados nos Estados Unidos. Ele assinou também, Daniel, uma ordem executiva para suspender a ajuda para a África do Sul. Então qualquer ajuda que os Estados Unidos ofereçam para a África do Sul está suspensa. O Trump, aliás, ele está acabando com a ajuda internacional de uma forma geral, mas há uma ordem executiva especificamente para a África do Sul.Esse não é um tema novo. Em 2018, por exemplo, ele, como presidente naquele momento, chegou a falar sobre o genocídio de brancos na África do Sul, e na época ele instruiu o Mike Pompeo, que era o ministro das Relações Exteriores dele, né, o secretário de Estado, a verificar o assassinato de brancos e o confisco de terras. O Elon Musk também disse que a esquerda sul-africana incentiva o genocídio dos brancos e que a lei é abertamente racista, ao ponto, Daniel, do Marco Rubio, o atual secretário de Estado de Donald Trump, dizer que não irá à reunião do G20, que vai acontecer na África do Sul, em Joanesburgo, porque a África do Sul está, abre aspas, fazendo coisas muito ruins. Esse, aliás, é uma forma de falar que é muito do Trump, né? Very bad, né? Então, o Marco Rubio falou mais ou menos nesse sentido, está fazendo coisas muito ruins. A África do Sul, naturalmente, Daniel, se defendeu dizendo, olha, não tem confisco de terra nenhum. Você tem, na verdade, uma redistribuição de terra de forma justa, equitativa, compensada. Não é muito diferente do que acontece em vários outros países, mas a gente sabe, Daniel, que a África do Sul é um caso importante porque ela traz agora, né, o acerramento, mais uma vez, de tensões raciais. São tensões históricas e Donald Trump, mais uma vez, se posiciona a favor da população branca por considerar que eles são perseguidos pelo establishment, né, como ele gosta de falar, da África do Sul. Então, quem está na alça de mira nesse momento é a África do Sul. A gente sabe que daqui a pouco, Daniel, como você bem falou, ele muda de assunto, ele vai falar sobre outra coisa, mas o fato é que medidas oficiais já foram tomadas contra a África do Sul, permitindo, portanto, a chegada de africanos. A maior parte deles, Daniel, já disse que eu não vou a lugar nenhum, eu não vou para os Estados Unidos. Imagina, o raciocínio desses brancos sul-africanos é, se eu for para lá, acaba a presença branca, a presença da nossa comunidade aqui na África do Sul. Muitos deles estão confortáveis, mas de qualquer maneira, eles podem ir para os Estados Unidos a partir de agora, e a ajuda oficial para a África do Sul está seriamente em risco a partir de agora, Daniel. Valeu, Tanguy, e bora para Sandra Cohen no dia 12 no G1. Uma auditoria realizada em 2017 revelou que os brancos são donos de 72% das terras agrícolas, embora representem apenas 8% da população. Os negros, que compõem 80% dos sul-africanos, são proprietários de 4% das terras agrícolas. Musk critica o governo de seu país natal de ser anti-branco e vem repetindo isso em postagens na sua rede X. Em 2023, ele acusou os sul-africanos de esquerda de defenderem o genocídio de pessoas brancas. Merda, porra! Abre aspas, eles estão realmente matando fazendeiros brancos todos os dias. Não é apenas uma ameaça, fecha aspas, tuitou. Teu cu! Isso deve ter feito a alegria do Netanyahu, hein? A ordem executiva aponta outros focos de insatisfação com a África do Sul. As acusações de genocídio contra Israel junto ao Tribunal Internacional de Justiça e a aproximação com o Irã por meio de acordos comerciais, militares e nucleares. Em retaliação ao que chamou de anti-americanismo da África do Sul, o secretário de Estado, Marco Rubio, antecipou que não participará da reunião do G20 em Joanesburgo, presidida pela África do Sul no fim desse mês. E por falar no capeta... A turma quer votar nesse filho do capeta aí. Em Haia, um sentimento de descrença e indignação. O Tribunal Penal Internacional condenou a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, através de uma declaração dizendo que o tribunal apoia firmemente seu pessoal e se compromete a continuar fornecendo justiça e esperança a milhões de vítimas inocentes de atrocidades em todo o mundo, em todas as situações que lhes são apresentadas. Trump assinou a ordem executiva enquanto o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu visitava Washington. O documento acusa o tribunal de ações que ele chama de ilegítimas e infundadas. O
tribunal teve a coragem de enquadrar o genocida Netanyahu. E a ordem também sanciona indivíduos e suas famílias que ajudaram a Corte Penal a investigar cidadãos ou aliados dos Estados Unidos. Em novembro, a corte emitiu um mandato de prisão para Netanyahu e seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, alegando que havia motivos para sugerir que os dois oficiais, assim como um ex-comandante do Hamas, eram responsáveis por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Essa decisão gerou uma reação furiosa em Israel. Os Estados Unidos e Israel não são membros do TPI e não reconhecem as suas decisões, mas outros 125 outros países, incluindo todos os 27 membros da UE, são membros e seriam obrigados a prender Netanyahu em seus territórios. Pois é, o Netanyahu sobrevoou a França e o Macron não fez nada. E olha só quem aproveitou a deixa. Nosso prezado primeiro-ministro Orbán. Ao mesmo tempo, ouvimos de Viktor Orbán, que disse no Twitter que eles podem ter que reconsiderar sua cooperação com uma organização internacional que está sob sanção dos Estados Unidos. Mas aí, foda-se os Estados Unidos. Vamos descendo as Américas de volta, rumo a Buenos Aires. Ahora, pánico y locura en Buenos Aires, con Cristiano Prende Fuego. A la mierda, el pánico y locura em Buenos Aires. Puta que pariu, mais de 1 hora de episódio e ainda falta a maior das loucuras, hein? Um gesto de corrupção inédito na história da República Argentina, o presidente Javier Milei, na sexta-feira, dia 14 de fevereiro, às 17 horas e 1 minuto, fez uma propaganda de uma criptomoeda. Uma criptomoeda associada ao seu projeto Viva la Libertad, carajo! Viva la Libertad, carajo! Não grita aqui não, calma, não grita, seja educado. A postagem de Javier Milei foi postada, como disse, às 17 horas e 1 minuto. Como ficou comprovado pela transação das ações da Bolsa de Londres, às 17 horas 01 minutos e até às 17 horas 05 minutos, milhões e milhões de dólares foram investidos na compra da criptomoeda. Os que compraram de imediato nos primeiros 5, 10 minutos faturaram centenas de milhões de dólares. Aqueles que compraram um pouco depois, 1 hora, 2 horas, 3 horas depois, perderam todo o seu capital, porque depois de muito pouco tempo a moeda já nada valia. Num esquema de pirâmide que remonta à célebre pirâmide de Ponzi. Depois da desvalorização brutal, o Milei apagou o tweet. Inclusive, na época, o filho dele fez lá um Twitter, no Twitter dele, falando da execução em segunda instância, e o presidente mandou apagar. Apagou o tweet à meia-noite e disse que não sabia de nada. Vai ver o Conan, o cachorro dele, morto, não latiu o memorando do além. Que loucura é essa? A loucura que a gente viu aí. Isso. O Milei parecia governar sem oposição. Como? Aí resolveu o quê? Se enforcar pra dar uma agitada no cenário político argentino. Só pode ser, pô. O presidente é irresponsável. Ele é maluco. O Hayden Davis, sei lá se é assim que pronuncia, um dos criadores dessa moeda aí, deu uma longa entrevista para um jornalista famoso no mundo cripto. E é tudo por demais maravilhoso! Agora, o que aconteceu com a Libra, especificamente, e o que eu tô feliz em compartilhar. Embora o Javier e a equipe dele tenham me dito que vai acontecer uma entrevista bastante substancial amanhã, que vai ser transmitida ao vivo na TV. Não acho que isso seja algo super conhecido publicamente, mas, tipo, ele vai basicamente esclarecer A, eu, e então B, a Libra como projeto, porque ele obviamente está sob escrutínio. A ingenuidade da pessoa é maravilhosa, né? Eu ficaria surpreso se o Milei voltasse atrás, mas acho que o Milei vai lavar as mãos em relação a isso. Tem o Javier Milei que basicamente tentou se distanciar de vocês. Primeiro disse que fazia parte do grupo e depois tentou se afastar, quando claramente fazia parte do projeto. E tem provas de que eu estive com ele várias vezes. E olha a explicação do cara. Segundo ele, não era um rug pull, uma puxada de tapete, onde uns snipers, esse é o termo do mercado, ganham dinheiro pra caralho em cima de um bando de otário. Deixa de ser otário. Os snipers são os primeiros a comprar e assim que eles vendem, desaba tudo. O Milei ia fazer outro vídeo e algumas outras pessoas de alto nível, que eu não vou mencionar, iam interagir, postar e etc. pra divulgar o vídeo. Isso não combina com o que Milei escreveu depois de apagar o tal tweet. Há algumas horas publiquei um tweet, como tantas outras infinitas vezes, apoiando um suposto projeto privado com o qual, obviamente, não tenho nenhuma ligação. Não estava ciente dos detalhes do projeto e, depois de ter tomado conhecimento dele, decidi não continuar difundindo. Por isso, apaguei o tweet. O Milei diz que não sabia de nada, mas...
E mais pra frente, o próprio Milei vai falar que sabia sim de várias coisas. Não sei, ainda não tenho respostas sobre exatamente o que aconteceu e por que ele removeu o post. Estou presumindo que houve alguma pressão política extrema que ele recebeu e ele entrou em pânico. Como alguém na posição dele, eu entenderia perfeitamente. Pressão política porque os apoiadores dele tomaram um golpe patrocinado pelo Milei. O Milei tem um desejo profundo de colocar tudo em blockchain, tornar tudo público, tokenizar todas as transações financeiras do país. Eu já conversei com várias pessoas e diversas fundações sobre como estruturar o que isso poderia ser nos próximos anos. Então a ideia era, tipo, vamos experimentar com isso e ver como vai. Que não é que ele tenha apoiado, mas não era como se fosse a moeda dele. Até porque se fosse a meme coin do Milei, não seria Libra, né? Seria Conan. A mis hijitos de quatro patas, a Conan, a Murray, a Milton, a Robert e a Lucas. Vai tomar no cu. Ô, Leon. Olá a todos. Eu sou o Leão. E na entrevista fica claro que uma galera já sabia que essa moeda ia ser lançada, que há semanas rolava esse papo. Inclusive teve um americano que comprou 5 milhões e ele tomou no cu e recebeu de volta o dinheiro. Só o americano, os argentinos se fuderam. Todo mundo se fudeu! Eu acho que as meme coins são jogos de soma zero que buscam renda, extraindo o valor da maioria das pessoas que participam delas e beneficiando desproporcionalmente os insiders por causa da forma como funciona, a forma como os negócios são estruturados e por causa do fato de que, para alguém ganhar $1, outra pessoa tem que perder $1. Então eu acho o conceito todo equivocado desde o início. Pois é, e foi isso aí que o imbecil do Milei chancelou. E não é a primeira vez que esse gênio da raça humana faz uma cagada dessa. Bora com a Gabriela Antunes, que foi correspondente na Argentina por quase uma década. E volta e meia aparece por aqui quando o assunto é Argentina. Não é a primeira vez que o presidente argentino, Javier Milei, se envolve nesse tipo de escândalo, né? Quando ele era deputado federal pelo estado de Buenos Aires, ele chegou a promover a empresa chamada CoinEx, ou CoinEx, se a gente pronunciar em espanhol, que é uma empresa de criptomoedas que foi depois, sofreu uma intervenção posterior pela Comissão Nacional de Valores, primeiro por operar sem autorização, e depois ela foi fechada porque ela promovia fraude e um esquema de pirâmide, né? Tanto Javier Milei como outros midiáticos, como eles chamam, pessoas, né, famosas argentinas, promoveram esse esquema de criptomoedas, né? Na época, no seu Instagram, o Javier Milei chegou a escrever que essa empresa estava revolucionando a maneira dos argentinos de investir para escapar da inflação, né? Depois provou que era uma grande, grande fraude. O interessante é que agora, no último dia 19, o Francisco Walke, o dono dessa empresa, né, foi pego pela polícia em Buenos Aires, no bairro da Recoleta, no último dia 19, discutindo com a parceira. Quando a polícia foi olhar o carro, ele tinha nada menos do que 2 quilos de cocaína, bastante dinheiro em vivo, 2 celulares e uma pistola, né? Então não só era uma pessoa envolvida em fraude de criptomoedas, como também, aparentemente, essa pessoa com a qual Javier Milei, né, se relacionou, ele foi conhecer a empresa em 2021, também até o que tudo aponta um narcotraficante. Pois é, ninguém tem 1 quilinho de cocaína assim do nada. Essa droga só te faz sofrer. Bom, mas enfim, o Milei resolveu dar uma entrevista. Entrevista dela que o time do Milei já tinha avisado ao tal do Hayden, lembra? Javier and his team have told me that there's a pretty substantial interview coming tomorrow. E é tudo por demais maravilhoso. Presidente, obrigado por me receber. Não, por favor, é um prazer. É muito valioso me receber em um momento de convulsão, um momento complicado e colocar a cara. Eu não tenho nada a esconder, então eu posso falar tranquilamente. Eu entendo que em um outro momento a política preferia se esconder. Mas eu não tenho nada que ocultar ou nada a esconder. E por isso não tenho problema nenhum de vir e dar a cara. E por algum motivo a emissora subiu pro YouTube a versão na íntegra, sem cortes. E aí... E a pergunta é, outro passo em falso do governo? Eu tenho uma resposta para isso. Efetivamente, sim. Nesse caso, é o assessor Santiago Caputo. O assessor que interrompeu a entrevista com o presidente Javier Milei enquanto nosso colega Johnny Viale o estava entrevistando.
lo estaba entrevistando. Bom, tudo isso aí foi ao ar e foi bem nessa hora aqui, ó. É bom que você aponte que foi como cidadão, porque eu tuitei da minha conta pessoal. Sim, mas não, porque o senhor é o presidente. Você já falou isso antes. Sim, mas a minha conta é minha conta pessoal. Sim, mas o senhor é o presidente. Olha o que tá na minha conta do Twitter, abre aí. Economista, sim, eu já sei. Mas o senhor é o presidente. Essa parte? Não sei como ia vir, mas tudo bem, ok? Sim, eu tô... Sim. Sim, eu sei por quê. Por el juicio. Eu sei por quê. Por causa do julgamento. Claro. E aqui o assistente do Milei tá falando no ouvido dele. Claro, sim, óbvio. Claro, sim, claro. Sim, eu percebi. Isso pode levar a problemas legais. Pois é, traria uma confusão judicial. E poucas coisas são mais racistas do que o uso dessa palavra quilombo pelos argentinos. Pra caralho! E a Gabriela Antunes vai explicar o uso dessa palavra na Argentina lá numa parte pra gente. Eles vêm até mim e me propõem, certo? Quem vem? Davis. Sim, o Davis. Aqui na Casa Rosada. Sim, eu conheci o Davis na Fintech de outubro. Davis é o criador da moeda, o cara que foi entrevistado. E nessa Fintech aí, um evento tecnológico que rolou em Buenos Aires, uma galera sabia que uma meme coin, uma dessas moedas digitais, ia ser endossada pelo Milei. Isso foi dito pelo próprio Davis na entrevista que a gente está mostrando aqui. Ali eu conheci um monte de gente e nesse contexto, digamos, o que o Davis me disse foi a proposta de montar uma estrutura para financiar aqueles que, digamos, são empreendedores e que, por alguma questão, seja de informalidade ou porque não existe o mercado de capitais, ou porque não tem acesso ao mercado formal de financiamento para financiar esse tipo de projeto, sabe? Pois é, então o Milei de fato sabia de muitos detalhes, ao contrário do que ele disse no tweet. E me pareceu que era uma ferramenta interessante justamente para que essas pessoas possam se financiar. Pessoas que, de outra maneira, não poderiam acessar financiamento. E por isso o tweet de sexta-feira. Bom, digamos que quando essa situação se torna pública, o projeto Libra aparece, bem, obviamente, o que eu faço? Eu dou visibilidade. Obviamente, ¿yo qué hago? Le doy difusión. Y le doy difusión. Digo, le diste difusión a algo que terminó chocando. Está bien. Para. Digo, ok, para. As caras e bocas de desespero do Milei são maravilhosas. O cara tá desesperado. O tubarão vai pegar, dá o grito! Lo que pasa, entiendo, pero hay... Entendo o que aconteceu, mas tem 40 mil pessoas que investiram. Estamos falando de mais de 80 milhões de dólares e que perderam muito dinheiro. O que dizer a pessoas que confiaram em você? Vou abordar duas questões. É falso que sejam 44 mil pessoas. E quantas são? Wait a minute. Pois é isso mesmo, o cara mandou um wait a minute em inglês. No melhor dos casos, são 5 mil pessoas. Não importa, muita gente. Porra. É só 5 mil pessoas. Todo mundo que entrou voluntariamente. Sabiam muito bem no que estavam entrando. São operadores de volatilidade. São pessoas que operam com a volatilidade. Que sabiam do risco. Exatamente, sabiam muito bem qual era o risco que estavam assumindo. O Milei falou a mesma coisa do Davis, mas de uma forma elegante. É um jogo para insiders. É um cassino não regulamentado. Se você é investidor e está querendo ganhar milhões com essas moedas, é melhor estudar muito o assunto. E foi isso que o presidente argentino divulgou para ajudar a financiar os pequenos empresários do país. Cruel! Muito cruel! E tudo bem o presidente promover isso? Eu não promovi, só divulguei. Mesma coisa. Não é o mesmo. Promover, divulgar é a mesma coisa. Tudo bem o presidente promover isso sabendo dos riscos? Bom, eu sou um tecno-otimista fanático e tenho uma paixão por tecnologia. Merda, porra! O crime do Milei é amar demais a tecnologia. Então você não cometeu erro nenhum. Eu tô perguntando com sinceridade, você não sente que cometeu um erro? Ex ante não. Ex ante não, porque eu agi de boa fé. Ex ante não, porque además eu obrei de buena fé. Então tudo bem.
Olha só que delícia uma pessoa usando a expressão latida. Já não se vê mais isso hoje em dia, né? Não tem gente com classe mais por aí. Esse cara aí é doidinho, mas ele tem o nosso pensamento, nossa cabeça, né? Pois é, aí depois disso tudo ainda se descobriu mensagens do dono da moeda dizendo controlar o Milei. E que esse controle se daria porque ele teria pago dinheiro pra irmã do Milei. E todo esse escândalo mais recente é uma coleção de crimes dele. Eu não preciso acreditar na gente não, acredita no Eduardo Feynman, que é uma espécie, sei lá, de William Vac argentino, que listou os crimes do Milei. Esse final de semana eu tomei nota dos crimes que são atribuídos ao presidente. E são pelo menos 10. Isso, os que eu anotei são 10. Descumprimento do artigo 2º da Lei de Ética Pública. Negociações incompatíveis com a administração pública, artigo 265 do Código Penal. Fraude informática, artigo 163, seção 11. O outro é fraude, artigo 172. Outro é abuso de autoridade, artigo 248. Eles também o acusam de associação ilícita, artigo 210. Incumprimento dos deveres do cargo público, 248 do Código Penal. Tráfico de influência, 256. Lavagem de dinheiro, artigo 303. E fraude contra a administração pública, artigo 174, parágrafo 5º. Bom, em qualquer quadra normal da história, o presidente ia cair por causa de uma porra dessa. O mínimo! Mas o que? A gente não tá numa quadra normal da história. Certamente. Milei é o administrador da massa falida argentina e tem a bênção do mercado e de Washington, que faz com que a queda dele pareça improvável. Ah, e quem chamou Milei de administrador da massa falida com a bênção dos gringos foi o Hugo Albuquerque lá no Twitter. E a gente afanou. Ladrão. Mas a imprensa de lá não tá dando moleza pro Milei, não. E a gente deixou um ótimo relato sobre isso lá no A Parte com o jornalista Rogério Tomás Júnior. O Rogério discorda da gente e acha que o Milei vai cair sim. Então, um beijo pra Gabriela Antunes, que mais uma vez ajudou demais a gente. Muito obrigado. E também pro Rogério Tomás. Muito obrigado. Os dois entendem pra caralho de Argentina e ajudaram a gente com esse episódio. Muito obrigado. Ai, porra, dava pra perder mais um tempão com essa merda dessa entrevista. Caralho! Mas já estamos aqui com sei lá quantas horas de episódio. Já deu! E porra, Pedro tá querendo me fuder, hein? Alô, Pedro Daltro! Alô? Vai ser que é recorde de episódio mais longo dessa bagaça? E calma, que vem aí episódio com indiciamento do Jair. O Xandão. Liberou a delação do Cid na íntegra, até vídeo tem, puta que pariu. Vem aí carnaval e vocês reclamando do Brasil, hein? É uma hipocrisia generalizada. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são áudios de George Michael, o antagonista, TV Justiça, SBT News, Joe Pass, Choque de Cultura, Casimiro, Franciel Cruz, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elodângelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, UOL Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Globo News, Porta dos Fundos, Ariel Palácios, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Diogo Defante, Ian Neves, Professor Pasquale, Carla Bora, Metrópolis, Pânico Jovem Pan, TV Brasil, Cara Tapa, Tiaguinho, Revelação, Face the Nation, Vitor Camejo, El Chan, Carmen Miranda, Leandro Hassunda, White House, Naue Bernardo, Silo Green, Mr. Catra, CGTN Europe, Bruna Scopel, TV Câmara, The Jim Dore Show, Cartoon Network, Paulo André, Gaveta, Otone de Paula, Reginaldo Rossi, Não Adivinho, Opaí, CNN, Rede Globo, Jornal Nacional, Programa Silvio Santos, Forbes, Breaking News, Vice News, DJ Sadam, Januário de Oliveira, Amada Foca, Poderoso Chefão, Léo Canhoto e Robertinho, Metrópolis, Stallone Cobra, Midcast, Canal Meio, Wall Street Journal News, Rádio Bandeirantes, Igor Guimarães, Tudo é História, Intercept Brasil, Inteligência Limitada, ICL Notícias, Janson de Queiroz, Jovem Pan Esportes, Futurama, Game of Thrones, Amado Batista, Samira Close, Bloomberg, Falha de Cobertura, Padre Reginaldo Manzotti, DW News, Felipe Durante, Gustavo Mendes, Tom Jobim, Chico Buarque, Last Week Tonight, The Seneca Project, 13 News Now, The Contrarian, Coisa Nossa, Fox News, Notas Taquigráficas do Senado, Today, Political, Daily Mail, Bloomberg Television, SATV, André Perfeito, Diário do Sertão, Igor Canário, CBS News, Matheus Canela, Programa Cadeia,
Cadeia, DW News, Antônio Tabet, João César de Castro Rocha, VI1, Terra Brasil, Podcast no Pé do Ouvido, Fuxico Gospel, Voidzilla, Sam Puncher, Planet Ramp, El País, Gabriel Antunes, João Kleber, Januário de Oliveira, Eduardo Feynman, Jout, Estadão, G1, TV Câmara Distrital, Canal Brasil, Drauzio Varela, Bahia Cast, Rogério Tomás Júnior, J. Cantino, Oliver Stunkel, TV Quase, Guilherme Boulos, Podtrash, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Poder 360, Podcast, Flip, Casé TV, Hoje Tem, Greg News, MTV, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora ouvir o Rogério Tomás Júnior. A situação do Javier Milei na Argentina se complicou muito a partir do momento em que o ex-presidente Maurício Macri, digamos assim, soltou a sua mão em meio à intempérie. Na terça-feira, o Macri, participando de um evento no interior da Argentina, qualificou como muito graves os fatos revelados no fim de semana, né, na sexta para sábado, na madrugada ali de sábado, envolvendo um golpe. Ele próprio, Macri, usou esse termo, golpes ou estafa, você pode traduzir como golpe ou como fraude, e essas revelações, esses fatos, o Macri qualificou de muito graves, como eu dizia, mas sobretudo ele foi além. Ele disse que será muito ruim para a Argentina que órgãos de outro país investiguem e mostrem que aconteceu algo grave em relação a esse episódio. E ele estava se referindo ao FBI, ele mencionou nominalmente o FBI, que um órgão, a Polícia Federal, digamos assim, dos Estados Unidos, que provavelmente vai ter que investigar esse caso, porque já tem pelo menos 300 ações, é o que circulam entre as notícias na Argentina, que pelo menos 300 pessoas que se sentiram lesadas pelo golpe vão acionar, né, vão demandar o Javier Milei e possivelmente o governo argentino, e aí muito provavelmente o FBI, assim como a SEC, a Comissão de Valores dos Estados Unidos, vai ter que entrar na parada e investigar, enfim, aí o Milei, no mínimo, na pior das hipóteses, ele vai ter que constituir advogado, ou o Estado argentino, o governo argentino, constituir advogado para se defender nos vários lugares onde as ações forem abertas contra ele. E eu volto ao Macri porque o recado do Macri, as palavras do Macri, são um recado direto ao Javier Milei. Aliás, ele também disse que a Argentina hoje, ele disse assim, nós temos um presidente muito descuidado e muito mal rodeado, muito mal assessorado. Então, quer dizer, ele atacou o Milei diretamente e atacou o seu entorno pessoal, o seu núcleo duro pessoalmente. E esse núcleo duro é especialmente a Karina Milei, irmã dele. E aí a primeira coisa que o Milei fez ao assumir a presidência foi mudar uma lei, a lei que regula o nepotismo na Argentina, para permitir que a irmã assumisse um cargo equivalente ao cargo de ministro de Estado. Enfim, e aí além da Karina Milei você tem o Santiago Caputo, que é um estrategista, assessor do Milei, que praticamente diz o que ele tem que falar e fazer em cada momento da sua vida política, e inclusive todo mundo viu o Caputo interrompendo a entrevista que o Milei dava pro Jonathan Vialli na Todo Notícias, a emissora do Grupo Clarim, que o assessor que interrompeu a entrevista foi exatamente o Santiago Caputo. E aí essas críticas do Macri, sem dúvida nenhuma, representam um recado para a grande mídia argentina, como que dizendo, podem ir para cima à vontade, porque esse cara eu não vou passar a mão no fogo, não vou passar
passar a mão na cabeça dele. Por esse cara eu não coloco a mão no fogo e nesse cara eu não vou passar a mão na cabeça. Então realmente a partir daí a cobertura dos grandes meios se tornou muito mais pesada. Eles vinham fazendo uma cobertura bastante correta, bastante extensiva, cobrindo todos os detalhes do escândalo desde a sexta de noite, a partir do momento em que o Milei publicou o tweet promovendo, né, fazendo propaganda e estimulando as pessoas a entrarem, fazerem parte do negócio. Vinham fazendo uma cobertura muito honesta, mas a partir da fala do Macri se nota uma mudança editorial em que se observa uma contundência muito maior dos verbos, das manchetes utilizadas, enfim, dos verbos utilizados, as manchetes, as capas dos jornais. Então o Macri meio que avisou pra galera, podem ir pra cima, que esse aí não dá pra gente segurar. E por fim, o Macri também manda um recado para o judiciário. Maurício Macri, ele não é o homem mais rico da Argentina, está entre os 10 ali, uma fortuna da família construída a partir de negócios com a ditadura militar e depois com o Menem, mas ele é o homem mais poderoso da Argentina, inclusive porque manda no judiciário. O Maurício Macri controla o judiciário da Argentina, salvo exceções entre juízes, procuradores, enfim, salvo exceções, todo mundo está na folha do Macri, na folha de aliados e amigos do Macri. Então acho que se complicou muito a partir daí e os meios de comunicação da Argentina estão pegando muito pesado com ele. Se isso vai significar algo em termos de avanço de um eventual processo de impeachment, não dá para dizer ainda, é preciso esperar um pouco. A oposição por si só não tem força política suficiente para fazer avançar esse processo. Mas se uma parte do bloco que apoia o Milei vier, aí eles têm sim condição. Mas vamos ver os próximos desdobramentos. Acho que vai ter muita água ainda para passar por baixo dessa ponte. Acabou? Não. Olá, meninos do Medo e Delírio em Brasília. Eu sou o Julian Catino, do Por Outro Lado Podcast. Sou argentino. Desculpa, né? Ninguém é perfeito. Mas eu morei 30 anos no Brasil. Aí melhorou um pouco, né? E eu queria falar rapidamente daquele Olá a todos, eu sou el León, que o Milei consegue cantar pior do que eu. Essa é uma música que se chama Panic Show, do grupo La Renga. É um grupo de metal dos anos 90 e tá até agora. E ele se apropriou dessa música, começando nos primeiros showmícios do Libertad Avança, e ele trocou a letra, né, para falar que a casta é o seu alimento. Obviamente o grupo não gostou nada disso, mas não chegou a proibir de ele tocar, mas fez vários comunicados deixando muito claro que eles estão do outro lado da rua. E o que o sentimento da música é que governos ou polícia ou essas máquinas repressoras são daninas, na verdade, como um leão no meio de uma multidão. Ou seja, isso não é bom, mas ele trocou esse sentimento, se apropriou também da figura do leão. Ele aparece e agora faz imagenzinha em IA com um leãozinho vestido de terno e gravata, horrível, porque está no imaginário dos libertários que eles são leãozinhos, sei lá. O grupo La Renga, inclusive, tem uma letra inspirada no Che Guevara, se chama El Hombre de la Estrella. Então eu acho horrível o slogan dele, Viva la Libertad, carajo, mas é mais característico para um cara violento, estúpido como ele, do que uma letra do La Renga, que ele ainda tergiversou para seus fins políticos e ainda sem permissão. Isso é o cara que prega a propriedade privada, né? É isso aí, pessoal, obrigado. Acabou? Não. Bora ouvir o chanceler indiano naquele evento de Munique lá. Posso fazer 2 comentários rápidos aqui? Primeiro, eu desafiaria a equação do liberalismo de uma forma internacional com democracia. Eu realmente acho que sociedades diferentes têm suas próprias culturas, seus próprios valores, suas próprias maneiras de fazer as coisas, e a ideia de que existe algum tipo de universal, uma verdade, um julgamento e uma norma, e que isso deve ser pregado, propagado, avaliado e julgado, eu acho que esse é um dos grandes problemas que estamos enfrentando hoje na política. E isso é feito por think tanks, por pessoas que fazem ratings e por jornais. Então acho que tem uma reação em muitas partes do mundo contra esses guardiões autoproclamados, pessoas que nunca disputaram uma eleição, que não tem nada a ver com democracia, dizendo para o resto do mundo o que é certo e o que é errado na democracia. Eu acho que, para mim, é inevitável que isso seja desafiado.
Minha segunda questão é, todo país tem sua política mainstream e tem seus extremos. Every country has its mainstream politics. It has its outliers. Por exemplo, os europeus, os ocidentais, buscam os extremos nessas sociedades. Europeans, Westerners reach out to outliers in those societies. Se eu fosse olhar, por exemplo, o que os embaixadores ocidentais fazem na Índia, se os meus embaixadores fizessem uma fração disso, vocês todos iam ficar revoltados. Então acho que tem 2 pesos, 2 medidas aqui. Acabou? Não. E bora voltar com a Gabriela Antunes, falando sobre a palavra quilombo na Argentina. É uma palavra que eles usam para falar de confusão, embora eu já tentei explicar para eles que um quilombo no Brasil reproduziam, na verdade, sociedades africanas altamente estruturadas, né? Normalmente tinha até uma hierarquia meio, dá para chamar de monarquia, mas algo parecido. Mas eles usam esse tipo de expressão, cabecita negra também, é uma expressão comum para designar alguém mais pobre, e esse mito de que não existiu um grande fluxo de negros indo para lá, né, no período da escravidão, como aconteceu com o Uruguai. Na verdade aconteceu, está provado, teve sim, tiveram uma grande influência na criação do tango, e é até horrível, e morreram muitos na guerra do Paraguai. Eles eram prometidos serem inseridos na sociedade argentina, e aí eles iam para a primeira linha de guerra, né, com toda a felicidade, e acabavam morrendo. Tanto que tem uma expressão que se chama carne para canhão. Então dizem que os negros argentinos foram usados como carne para canhão. É bastante pejorativo. Acabou? Não. E bora ouvir o Oliver Stunkel. A decisão do governo Trump de ignorar a reunião dos ministros das relações exteriores do G20 e cortar a ajuda a países como a África do Sul é uma excelente notícia para a China. Ao deixar um vácuo diplomático, os Estados Unidos estão permitindo que Pequim expanda sua influência nos países em desenvolvimento, reforçando sua posição como parceiro estratégico. Enquanto Washington ameaça punir aliados e impõe sanções, Pequim se apresenta como uma alternativa confiável, oferecendo investimentos, infraestrutura e apoio econômico. Ao invés de criar laços com outras nações por meio de benefícios concretos, os Estados Unidos atualmente recorrem à coerção e à retaliação. O governo Trump reforça essa abordagem ao se recusar a participar de fóruns multilaterais e cortar ajuda financeira. A China aproveita e age com pragmatismo e rapidez. Quando Trump ordenou a suspensão de ajuda à África do Sul, Pequim imediatamente anunciou mais apoio ao país. Se os Estados Unidos continuarem a basear sua diplomacia na ameaça de punições, enquanto a China distribui vantagens tangíveis, o resultado é inevitável: declínio da influência americana e ascensão ainda maior do poder chinês no cenário global. Acabou? Não. Eu vou colocar aqui um dos vídeos mais emocionantes que eu vi recentemente na internet. Esse vídeo chegasse até o policial que me abordou hoje por volta das 4 horas da manhã, quando eu tava saindo para trabalhar. O senhor lembra o que o senhor fez antes de parar a viatura, ou com roupa de firma, andando na calçada, o senhor lembra? Encosta aí, seu vagabundo. Encostei numa boa, não encostei? O senhor puxou meu RG, verificou que eu não tenho passagem na polícia e nunca tive. Mesmo assim, o senhor lembra o que o senhor fez na hora de mandar eu embora? Vai, sai fora, me desferiu uma ajoelhada. Por bel prazer. Pra levantar o seu ego, pra mostrar que é você que pode, eu sou um otário trabalhador. Eu queria falar pro senhor que o vagabundo que o senhor enquadrou pela manhã tá aqui, ó, embaixo de um sol de 33 graus, desentupindo esgoto na beira da rodovia Dutra. Sensação térmica de 40 na minha cara. É isso que o vagabundo faz pra sustentar as filhas, pra pagar o aluguel. Aquele vagabundo que tomou a joelhada de manhã cedo faz isso pra sobreviver. E a sensação de impotência e dor no meu peito nesse momento tá sendo grande. Tô trabalhando o dia todo mal por causa disso. Não tô aqui fazendo esse vídeo ameaçando o senhor de... Não. Eu vou orar pela tua vida, mas antes eu quero que você entenda o que você fez, a gravidade do que você fez, e com certeza vem fazendo com vários. Porque o seu amigo estava tranquilamente ali, o que estava dirigindo, mas o senhor estava visivelmente alterado, e eu não sou otário. Isso não é jeito da pessoa sair na rua para abordar os outros. Você pode até acabar fazendo coisa pior. E eu sei qual era a sua intenção, que depois da joelhada eu voltasse e te desferisse um soco. Aí sabe o que ia acontecer? Ia juntar um monte de polícia em cima de mim, ia me dar uns tiros, ia colocar um revólver em cima de mim e falar assim, ó, tentou trocar tiro com a gente, metemos bala. Ia ser isso, como vem acontecendo muito.
Só que aqui não. Eu sou pai de família, eu sou guerreiro. Eu trouxe a dor no meu coração. Só que agora eu já não tô conseguindo, eu precisei fazer esse vídeo pra desabafar. Pra poder pedir, pelo amor de Deus, chega! Primeiro, enquadra numa boa, encosta aí, cidadão. Independente da aparência da pessoa, pode ter tatuagem na ponta do nariz. Encosta aí, cidadão. Eu só vou mudar a forma de tratamento quando eu puxar o RG e saber com quem eu tô falando. Fora isso, nada, mano. Isso tá doendo dentro do meu peito, mano. Aquela hora que você me deu aquela ajoelhada, eu só tava com café preto no meu estômago. Não dói, mano. Não dói, velho. Eu não aguento mais, mano. Eu tô na maior luta, caralho. Eu tô na maior luta, mano. A gente vai criando um ódio por dentro. Aí depois acontece o pior. Ah, fulano ali morreu, o policial, mas era um homem tão bom. Como um homem tão bom? Em toda abordagem ele prefere agredir as pessoas. Por que fazer isso, mano? Desculpa, gente. Desculpa o desabafo, mano. Só Deus sabe como tá meu coração nesse momento. Embaixo desse solão quente, dentro desse esgoto, mano. Falei, poxa, eu não mereço isso não, mano. Desde os meus 16 anos, eu tenho 35. Eu sempre trabalhei, mano. Eu sempre trabalhei. Tá ligado? Boa. É dolorido, mano. É dolorido demais, demais, demais da conta, mano. Você apanhar sem dever, velho. E aquela sensação de você não poder fazer nada. Porque se você tentar fazer alguma coisa, você sabe qual que vai ser o destino. Agora a pergunta que fica é... Aquele político lá, não sei o que, Jefferson, que trocou tiro com a polícia lá no Rio, não recebeu o tratamento que eu, trabalhador, recebi agora de manhã. Eu queria saber o porquê que ele não foi agredido e eu que tava indo trabalhar e não fiz nada, fui. Por quê? Porque ele tem dinheiro? Porque ele é político? Chega, pelo amor de Deus! Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita, mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra, também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Desculpe. 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 Desculpa. Desculpe. Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Pronto. Era isso. Acorda, vagabundo! Acorda! Acorda! Tá aqui, ó. Daniel reinou no último episódio do Medo e Delírio. Tá aqui. MD eu fiquei preocupado porque eu achei que era droga, mas tem um E no meio ali. Então não é droga. É medo. Medo e delírio. E delírio. Tá. Tava no começo, no meio e no fim. Tá aí, Daniel Souza arrebentando aí no Medo e Delírio em Brasília. É um pouco de droga, um pouco de salada. Aproveitando que a gente tá falando aí do Medo e Delírio. Saiu no Tijuquinstein Mail. Tijuquinstein Mail. E também tem o Medo e Delírio no Tijuquinstein. Gostei desse nome. Medo e Delírio no Tijuquinstein. Medo e Delírio fala de político que se fez na Tijuca. É verdade. É verdade. O personagem principal se criou na Tijuca. Rapaz, vizinho de gente que eu conheço, tá? Encontrei muitas vezes na padoca, na padaria. Encontrei mesmo, isso é verdade. Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos.